Olá, amigas. Meu nome é Vanessa Castro e nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Resolução de Toda Mulher, de Priscila Shirer. Bênção abundante. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Use medidas exatas. Isso está escrito no meu livro de receitas. Vamos enfatizar a palavra exatas. Ganhei esse livro de receitas de uma amiga que não somente compartilhou sua técnica de assar o melhor pão que eu já provei, mas também de fazer o fermento do pão para guardar na geladeira. Então eu tive a chance de ver se as minhas habilidades poderiam comparar-se às dela e de surpreender a minha família com aquele pão caseiro, igual ao dela. Uma vez por semana eu vou à geladeira e tiro o fermento, uma mistura de um líquido borbulhante que serve como base para esse pão fabuloso. Em seguida eu desdobro um pedaço de papel meio rasgado que ela me deu e sigo cuidadosamente as instruções nele escritas. Elas são extremamente importantes, segundo a minha amiga, e ela estava certa. Esse pão é temperamental e ele tem uma atitude um tanto quanto problemática. Você nunca sabe exatamente o que faz crescer, mas uma pequena bolha durante o processo de preparação pode impedir que a massa cresça apropriadamente ou que ela asse e ganhe uma cor marrom dourada perfeita. É preciso ter muito cuidado. Enquanto isso, meus filhos começaram a me ajudar, puxando dos seus bancos para o balcão, ansiosos para sujar as mãos na hora de bater a massa. Mas antes de bater, deve-se adicionar farinha. 6 xícaras para ser exata, e essas xícaras devem ser exatas. Eu deixei esse passo para o meu filho de 6 anos, que já viu com os próprios olhos o que pode acontecer se colocarmos muita ou pouca farinha. Ele entendeu a essência daquilo, a essência de Lucas 6,38. Boa medida, recalcada, sacudida. Ele vai até o fundo da vasilha e pega uma boa quantidade sem economizar. Ainda bem que ele está segurando a xícara sobre o recipiente, pois a farinha está transbordando pelos lados da colher. Mas, cientes da quantidade certa a ser adicionada aos ingredientes que estão em outro pote, seus dedos pequenos seguram firme a alça e ele suavemente sacode a xícara. Explico a ele que, ao sacudir, eliminamos as bolsas de ar que podem se formar no fundo, o que faz a farinha ocupar o espaço que ainda pode ser preenchido. Sacudindo bastante, ele terá a certeza de que cada centímetro da xícara foi preenchido devidamente. Por fim, ele coloca as mãos sobre o monte e bate bem de leve para ter certeza de que tudo está bem pressionado. Consequentemente, ele percebe que agora cabe muito mais dentro da xícara do que antes. Com isso, ele continua adicionando farinha e nivelando-a até ver que a xícara está mais cheia possível. Depois, ele entorna dentro da batedeira. Meu filho faz isso 6 vezes. Esvazia, sacode, amassa. Esvazia, sacode, amassa. A sua ação deixou de seguir apenas uma parte das orientações bíblicas, a parte que nos obriga a escolher o contentamento ao invés do descontentamento todos os dias. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Parece que não há nada exato na receita de Deus para nós. Suas dádivas são transbordantes. Ele não economiza em sua bondade ou generosidade. Quando você escolhe dar, ele promete que você terá o suficiente, bem mais do que você pensa, e te concede muito mais do que você tinha inicialmente. Não se trata apenas de uma boa medida, e não do que foi recalcado e sacudido, nem mesmo do que for justo, como o que você merece, mas sim da medida que transborda, incapaz de ser contida pelo recipiente. Porém, de modo algum estou sugerindo que você deva sempre, sem dúvida, dar tudo de si à custa das relações e propósitos que devem ser priorizados em sua vida. Às vezes, a melhor e mais poderosa palavra que você pode dizer é não. Mas nas ocasiões em que você sentir-se guiada por Deus, não se preocupe com o que parece ser uma pequena quantidade de recursos pessoais
para cumprir a sua missão. Se ele aprovou o seu envolvimento, siga em frente com completa satisfação e vontade, sabendo que ele retribuirá bem mais do que você gastou. A mulher satisfeita, quando chamada a dedicar seu tempo, seu amor, seus recursos e a si mesma, está seguro bastante do conhecimento que possui para fazê-lo. E então, ela procura viver a promessa do retorno extraordinário de seu investimento. Eu posso imaginar o que você talvez esteja pensando, pois eu também pensei a mesma coisa. Meu nível de energia é baixo. Meu reservatório de amor está perto de esvaziar. E tenho certeza que estou prestes a enguiçar. Ainda é terça-feira e minha cota de paciência da semana parece já ter esgotado. Minha carteira está mais vazia do que nunca e ainda tenho contas a pagar. Ainda assim, quando você achar que não tem mais nada de valor para oferecer, ou quando sua situação te faz sentir justificada por não ser a única a se envolver, em muitos casos você irá ouvi-lo sussurrar em seu ouvido: dai, e ser-vos-á dado. E ao retribuir isso a você, ele não fará de maneira insuficiente ou escassa, e não retirará o excesso ou limitará uma medida exata. Ele te concederá uma porção que é abundante, boa e que vai além do que é garantido. Ele irá sacudir e recalcar, para se certificar de que nada ocupa os espaços reservados para suas bênçãos. Então, ele acumulará sua benevolência e graça em um monte que transbordará pelos lados, maior do que o que você pode segurar. Suas mãos e seu coração tentarão agarrar cada bocado que cair de seu recipiente cheio, porém muito mais virá, e muito rápido. Que bom que você tem um colo, porque nele cairá a abundância e não será possível juntar o excesso, pois não haverá mais espaço. Essa é a recompensa para a mulher que resolve se contentar. Portanto, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Parece que a melhor maneira de conseguir o que você precisa é abrindo mão daquilo que você tem, da maneira apropriada e no tempo certo. Sim, a melhor maneira de estar satisfeita é libertando-se para responder às ordens de Deus sem pensar, mesmo quando isso parecer impossível devido à sua carência evidente. Então, tome a decisão de ser contente. Depois, olhe na direção do céu com uma ansiedade boa e sente-se preparada para receber tudo o que transbordar por conta dos espaços que você criou. Viva este momento, entregue-se, aproveite a experiência de cada precioso dia e prepare-se para a chuva das bênçãos de Deus. Vamos pensar um pouquinho? Quando você para e pensa no quanto quer se dedicar, isso revela que há mais contentamento ou descontentamento em seu coração. De que maneira isso acontece? Baseando-se nas provisões de Deus, aquelas que você listou no último capítulo, o que você poderia fazer ao fechar esse livro para alguém que não tenha esses recursos? Registre seus pensamentos ao ler esta declaração. Às vezes, a melhor e mais poderosa palavra que você pode dizer é não. Um grande abraço, espero você no próximo áudio. Fica com Deus.